Aposto que várias pessoas já se perguntaram isso aqui. Por que existe H se ele não emite som algum? Só uma pequena correção sendo cri-cri, nenhuma letra emite som, tá? A letra é a representação de um som, uma representação gráfica, um rabisco para representar algum som. Em português, o H em começo de palavra não representa som algum. Se a gente escrevesse homem, hospital, hotel, tudo sem H, não faria diferença, certo? Mas por que ele está nessas palavras? Primeiro eu vou dizer por que existe o H. Bom, o H não tem só essa função. Em português, o H também funciona em dígrafos, principalmente LH e NH, que a gente não tem outra opção para registrar esses sons. Então, as duas letras juntas, o LH e o NH, vão representar um som. Claro que a gente também tem o CH, mas eu estou deixando ele para outro grupo porque a gente teria o X, que representa o mesmo som. Certo, mas se no começo da palavra o H não representa som nenhum, por que a gente ainda usa nesse contexto? Primeiro que a gente não usa em todas as palavras. Ontem, ombro, até o verbo ir já começou com H. Então já houve em reformas ortográficas anteriores mudanças tirando esse H do começo de algumas palavras. Mas ele sobrevive em alguns termos e geralmente por dois motivos. Ou por razões etimológicas, ou seja, ele veio de uma palavra que tinha o H lá de trás e aí essa origem foi sendo preservada, né? Alguma característica dessa origem foi sendo preservada. Ou por uma questão de uso consagrado, quer dizer, a tradição de escrita sempre foi escrever com H e aí ficou com H. Pode ser que um dia venha aí uma nova reforma ortográfica e derrube o H no começo das palavras? Sim. Aliás, uma curiosidade, esse H mudo já existiu no meio das palavras, começando sílaba. Hoje em dia a gente não tem isso. Por exemplo, numa palavra como inibir, que a gente tinha o prefixo in e depois vinha o H. Ou seja, ortografia é uma coisa que muda, né? É uma convenção. Então, ao longo do tempo, vai se combinando fazer de um jeito ou de outro. Pode ser que um dia história, haste, higiene não tenham mais H, mas por enquanto a gente tem algumas palavras e outras não.